O Homem Integral, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco. Capítulo 4. O Homem em busca do êxito. Insegurança e crises. Esboroam-se sob os camartelos das revoluções odiernas os edifícios da tradição ultramontana, cedendo lugar às apressadas construções do desequilíbrio, sem memória ancestral, sem alicerce cultural. Ruem, diante dos abalos da ciência tecnológica, o empirismo passadista e as obras da arbitrária dominação totalitária, substituídos pelo alucinar das novas maquinações de aventureiros desalmados, perseguindo suas ambições imediatistas a prejuízo da sociedade, do indivíduo. A política desgovernada exibe os seus corifeus, que se fazem triunfadores de um dia, logo passando ao anonimato, repletos de gozos e valores perecíveis, a intoxicar-se nos vapores dos vícios e das perversões em que falecem os últimos ideais que ainda possuíam. Os direitos humanos decantados em toda parte sofrem o vilipêndio daqueles que os deveriam defender em razão do desrespeito que apresentam diante das leis por eles mesmos elaboradas, em desprezo flagrante às instituições que se comprometeram socorrer por descrédito de si próprios. A anarquia substitui a ordem e as transformações sociais apressadas não têm tempo de ser assimiladas, porque substituídas pelos modismos que se multiplicam em velocidade ciclópica. Velhos dogmas, nascidos e cultivados no caldo da ignorância, são esquecidos e nascem as ideias liberais revolucionárias que instigam o homem fraco contra o seu irmão mais forte, gerando ódios quando deveriam amansar o lobo ameaçador, a fim de que, pacificado, pudesse beber na mesma fonte com o cordeiro sedento, que lhe receberia proteção dignificadora. As circunstâncias externas do interrelacionamento das criaturas, fenômeno consequente ao desequilíbrio do indivíduo, engendram no contexto odierno a insegurança que fomenta as crises. Sucedem-se desse modo as crises de autoridade, de respeito, de honradez, de valores éticos morais, e a desumanização da criatura assoma nos painéis do comportamento, insensibilizando-a pelo amolentamento emocional ou exacerbação na volúpia do prazer e da violência, conduzidos pelas ambições desmedidas. As crises respondem pela desconfiança das pessoas, umas em relação às outras, pelo rearmamento belicoso de uns indivíduos contra os outros, pela agressividade automática e atrevida. A queda do respeito que todos se devem, respeito este sem castração nem temor, estimula a indisciplina que começa na educação das gerações novas, relegadas a plano secundário, em que se cuidam de oferecer coisas em mecanismos sórdidos de chantagem emocional, evitando-se dar amor, presença, companheirismo e orientação saudável. A crise de autoridade responde pela corrupção em todas as áreas, sob a cobertura daqueles que deveriam zelar pelos bens públicos e administrá-los em favor da comunidade, pois que para tal se candidataram aos postos de comando, sendo remunerados pelos contribuintes para este fim.
Como efeito, os maus exemplos favorecem a desonestidade discreta e pública dos membros esfacelados do organismo social enfermo, preparando os bolsões de miséria econômica, moral, com todos os ingredientes para a rebelião criminosa, o assalto à mão armada, o apropriamento indébito dos bens alheios, a insegurança geral. O que se nega em compromisso de direito é tomado em mancomunação da força com o ódio. Mesmo os valores espirituais do homem se apresentam em crise de pastores e amigos, capazes de exercerem o ministério da fé religiosa com serenidade, sem separativismo com amor, sem discórdia na grei, com fraternidade, sem disputas da primazia, sem estrelismo. Nas várias escolas de fé espocam a rebelião, as disputas lamentáveis, a maledicência ácida ou o distanciamento, formando quistos perigosos no corpo comunitário. O homem apresenta-se doente e a sociedade, que lhe é o corpo grupal, encontra-se desestruturada em padecimento total. As crises gerais que procedem da insegurança individual são, por sua vez, responsáveis por mais altas e expressivas somas de desconforto, insatisfação, instabilidade emocional do homem, formando um círculo vicioso que se repete sem aparente possibilidade de arrebentar as cadeias fortes que o constituem. Vitimado por sucessivos choques, desde o momento do parto, quando o ser é expulso do claustro materno, onde se encontrava em segurança, este enfrenta desequipado inumeráveis desafios que não logra superar. Chegando à idade adulta, ei-lo receoso, desestruturado, para enfrentar a maquinaria insensível dos dias contemporâneos, em que a eletrônica e a robótica são conduzidas, porém, avançam, tomando o controle da situação e lentamente reduzindo-o a observador das respostas e imposições digitadas, apertando ou desligando controles e submetendo-se aos resultados pré-estabelecidos, sem emoção, sem participação pessoal nos dados recolhidos. Noutras circunstâncias ou em estado fetal, experimenta os choques geradores de insegurança no comportamento da gestante revoltada diante da maternidade não desejada e até mesmo odiada. O jogo de reações nervosas, as vibrações deletérias da revolta contra o ser em formação, atinge-lhe os delicados mecanismos psíquicos, desarmonizando os núcleos geradores do futuro equilíbrio, sob as chuvas de raios destruidores que os afetam irreversivelmente. O que o amor poderia realizar posteriormente e a educação lograr em forma de psicoterapia, ficam à margem sob os cuidados de pessoas remuneradas, sem envolvimento emocional ou interesse pessoal, produzindo marcas profundas de abandono e solidão, que ressurgirão como traumas danosos no desenvolvimento da personalidade. A par dos fatores sociomesológicos, outras razões são preponderantes na área do comportamento inseguro, que são aquelas que procedem das reencarnações anteriores, malogradas ou assinaladas pelos golpes violentos que foram aplicados pelo espírito em desconcerto moral ou que os padeceu nas rudes pugnas existenciais.
assinalando com rigor a manifestação da afetividade tranquila ou desconfiada. Aquelas impressões são arquivadas no inconsciente profundo, graças aos mecanismos sutis do perispírito. O homem é um ser inacabado, que a atual existência deverá colaborar para o aperfeiçoamento a que se encontra destinado. Faltando-lhe os recursos favoráveis ao ajustamento, torna-se uma peça mal colocada ou inadaptada da complexidade da vida social, somando à sua a insegurança dos outros membros, assim favorecendo as crises individuais e coletivas. Por desinformação ou fruto de um contexto imediatista consumista, elaborou-se a tese de que a segurança pessoal é o resultado do ter, que se manifesta pelo poder e recebe a resposta na forma de parecer. Todos os mecanismos responsáveis pelo homem e sua sobrevivência se estribam nessas propostas falsas, formando uma sociedade de forma, sem profundidade, de apresentação, sem estrutura psicológica nem equilíbrio moral. Trabalhando somente no exterior, relega-se a plano secundário ou a nenhum o sentido ético do ser humano, da sua realidade intrínseca, das suas possibilidades futuras jacentes nele mesmo. O homem deve ser educado para conviver consigo próprio, com a sua solidão, com os seus momentâneos limites e ansiedades, administrando-os em proveito pessoal, de modo a poder compartilhar emoções e reparti-las, distribuir conquistas, ceder espaços, quando convidado à participação em outras vidas, ou pessoas outras vierem envolver-se na sua área emocional. Desacostumado à convivência psíquica consciente com os seus problemas, mascara-se com as fantasias da aparência e da posse, fracassando nos momentos em que se deve enfrentar, refletido em outrem que o observa com os mesmos conflitos e inseguranças. As uniões fraternais então se desarticulam, as efetivas se convertem em guerras surdas, o matrimônio naufraga, o relacionamento social sucumbe disfarçado nos encontros da balbúrdia, da extravagância, dos exageros alcoólicos, tóxicos, orgíacos, em mecanismos de fuga da realidade de cada um. A educação, a psicoterapia, a metodologia da convivência humana devem estruturar-se em uma consciência de ser antes de ter, de ser ao invés de poder, de ser, embora sem a preocupação de parecer. Os valores externos são incapazes de resolver as crises internas, aliás, não poucas vezes, desencadeando-as. O que o homem é, suas realizações íntimas, sua capacidade de compreender-se às pessoas e ao mundo, sua riqueza emocional e idealística, estruturam-no para os embates que fazem parte do seu modus vivendi e operandi neste processo incessante de crescimento e cristificação. A coragem para os enfrentamentos sem violência ou recuos capacita-os para os logros transformadores do ambiente social que deslocará para o passado a ocorrência das crises de comportamento, iniciando-se a era de construção ideal e de reconstrução ética jamais vivida antes na sua legitimidade. Os conceitos do poder e da força estão presentes na sistemática governança dos povos. Sempre os militares governaram mais do que os filosóficos, e o poder sempre esteve por mais tempo nas mãos dos violentos do que na sabedoria dos pacíficos.
gerando as guerras exteriores, porque os seus apaniguados viviam em constantes guerras íntimas, inseguros, aguardando a traição dos fracos que bajuladores os rodeavam, e a audácia dos mais fortes que lhes ambicionavam o poderio, terminando quase todos vítimas das suas nefastas urdiduras. A segurança íntima conseguida mediante o autodescobrimento, a humanização e a finalidade nobre que se deve imprimir à vida são fatores decisivos para a eliminação das crises, porquanto, afinal, a descrença que campeia e o desconcerto que se generaliza são defluentes do homem moderno, que se encontra em crise momentânea, vitimado pela insegurança que o aturde. Conflitos degenerativos da sociedade. A crise de credibilidade, de confiança, de amor instaura o estado conflitivo da personalidade, que perde o roteiro, incapaz de definir o que é correto ou não, qual a forma de comportamento mais compatível com a época e ao mesmo tempo favorável ao seu bem-estar, anquilosando pessoas refratárias ao progresso nas ideias superadas ou produzindo grupos rebeldes fadados à destruição que se entregam à desordem, à contracultura, buscando sempre chocar, agredir. Os grupos opostos se afastam, se armam e se agridem. O homem ainda não aprendeu a ser solidário quando não concorda, preferindo ser solitário, ser opositor. Certamente, a renovação é lei da vida. A poda faculta o ressurgimento do vegetal. O fogo purifica os metais, permitindo-lhes a moldagem. A argila submete-se ao oleiro. A vida social é resultado das alterações sofridas pelo homem, seu elemento essencial. É necessário, portanto, que se dê a transformação, a evolução dos conceitos, o engrandecimento dos valores. Para tal fim, às vezes, é preciso que ocorra a demolição das estratificações do arcaico, do ultrapassado. Lamentavelmente, porém, nesta ação demolidora, a revolta contra o passado, pretendendo apagar os vestígios do antigo, vai-lhe até as raízes, buscando extirpá-las. O homem e a sociedade, sem raízes, não sobrevivem. No começo, o paganismo greco-romano era uma bela doutrina, rica de símbolos e significados, caracterizando o processo psicológico da revolução histórica do homem. O abuso, mais tarde, fê-lo degenerar e a doutrina cristã se apresentou na forma de um corretivo eficaz, oportuno. A dosagem exagerada, porém, terminou por causar danos inesperados no largo período da noite medieval, da qual algumas religiões contemporâneas ainda padecem os efeitos negativos. O mesmo vem acontecendo com a sociedade, que para livrar-se das teias da hipocrisia, da hediondez, dos preconceitos, da vilania, da prepotência, elaborou os códigos da liberdade, da igualdade, da fraternidade, em lutas sangrentas, ainda não considerados além das formulações teóricas e referências bombásticas, sem repercussão real no organismo das comunidades humanas em sofrimento. As recentes reações culturais contra a autenticidade da conduta têm produzido mais males que resultados positivos.
Em nome da evolução, sucedem-se as revoluções destrutivas, que não oferecem nada capaz de preencher os espaços vazios que causam. A insatisfação do indivíduo fustiga e perturba o grupo no qual ele se localiza, sendo expulso pela reação geral ou tornando-se um câncer em processo metástico. Facilmente, o pessimista e o colérico contaminam os desalentos, passando-lhes o morbo do desânimo ou o fogo da irritação a prejuízo geral. Armam-se querelas desnecessárias, altera-se a filosofia dos partidos existentes, que se transferem para a agressividade, as acusações descabidas, sem trabalho à vista para a retificação dos erros, a reabilitação moral dos caídos para o bem-estar coletivo. Cada pequeno grupo dentro do grupo maior, sem consenso, busca atrapalhar a ação do adversário, mesmo quando benéfica, porque deseja demonstrar-lhe a falência, movido pelos interesses personalistas, em detrimento do processo de estabilidade e crescimento de todos. O personalismo se agiganta, as paixões servis se revelam, o idealismo cede lugar à vileza moral. A predominância do egoísmo em a natureza humana faz-se responsável pelo caos em volta, no qual os conflitos degenerativos da sociedade campeiam. Surgem as plataformas frágeis em favor do grupo, desde que sob o comando e a alternativa única do ególatra, que alicia outros semelhantes que se lhe acercam, igualmente ansiosos por sucessos que não merecem, mas que pleiteiam. Inseguros, incapazes de competir a céu aberto, honestamente, aguardam na furna da própria pequenez, por motivos verdadeiros ou não, para incendiarem o campo de ação alheia, longe dos objetivos nobres, porém reflexos dos seus estados íntimos conflituosos. Não se tornam adversários leais, porque a inveja antes os fizera inimigos ocultos, que aguardavam ensejo para desvelarem-se. Face às distonias pessoais de que são portadores, decantam a necessidade do progresso da sociedade e bloqueiam-no com a astúcia, a desarticulação de programas eficientes antes de testados, atacando-os vilmente e aos seus portadores, a quem ferem pessoalmente pela total impossibilidade de permanecerem no campo ideológico, já que não possuem idealismo. Estimulam a dissensão, porque os seus conflitos não os auxiliam a cooperar, entretanto, os motivam a competir. Não podem trabalhar a favor, porque os seus estímulos somente funcionam quando se opõem. Em razão da insegurança pessoal, desconfiam dos sentimentos alheios e provocam distúrbios que se originam em suspeitas injustificáveis a soldo do prazer mórbido que os assinala. O conflito íntimo é matriz cancerígena no organismo humano, em constante ameaça ao grupo social. Cabe ao homem em conflito revestir-se de coragem, resolvendo-se pelo trabalho de identificação das possibilidades que dispõe, ora soterradas nos porões da personalidade assustada. Sentindo-se incapaz de enfrentar-se, a busca de alguém capacitado a apontar-lhe o rumo e ajudá-lo a percorrê-lo é tão urgente quanto indispensável. Inúmeras terapias estão ao seu alcance entre os técnicos da área especializada, assim como as da psicologia transpessoal,
apresentando-lhe a intercorrência de fatores paranormais e da psicologia espírita, aclarando-o com as luzes defluentes dos fenômenos obsessivos, geradores dos problemas degenerativos no indivíduo e na sociedade. O conglomerado social, por sua vez, tem o dever de auxiliar o homem em conflito, de ajudá-lo a administrar as suas fobias, ansiedades, traumas e mesmo o de socorrê-lo nas expressões avançadas, quando padecendo psicopatologias diversas, em ética de sobrevivência do grupo, pois que, do contrário, através do alijamento de cada membro, quando vier a ocorrência, se desarticulará o mecanismo de sustentação da grei. A sociedade deve responder pelos elementos que a constituem, pelos conflitos que produz, assim como assume as glórias e conquistas dos felizardos que a compõem. Os conflitos degenerativos da sociedade tendem a desaparecer, especialmente quando o homem, em se encontrando consigo mesmo, harmonize o seu cosmo individual, micro, colaborando para o equilíbrio do universo social, macro, no qual se movimenta. O primeiro lugar e o homem indispensável. Na área dos conflitos psicológicos, a competição surge quase sempre como estímulo, a fim de fortalecer a combalida personalidade do indivíduo que, carente de criatividade, apega-se às experiências exitosas que outros realizaram para impor-se e, assim, enfrentar as próprias dificuldades, escamoteando-as com o esforço que se aplica na conquista do que considera meta de triunfo. Ambicionando a realização pessoal e temendo o insucesso, que afinal é um desafio à resistência moral e à sua perseverança no ideal, prefere disputar as funções e cargos à frente, sem qualquer escrúpulo, em luta titânica, na qual se desgasta, esperando compensações externas, monetárias e de promoção social, assim massageando o ego ambicioso e frágil. O homem que age desta forma está sempre um passo atrás da sua vítima provável, que de nada suspeita, e ajuda-o, estimula-o, até parecer-lhe a injunção ousada quão lamentável. Por sua vez, o triunfador não se apercebe que no degrau deixado vago, já alguém assoma utilizando-se dos mesmos artifícios ou mascarando-os com os olhos postos no seu trono passageiro. A competição saudável, em forma de concorrência, fomenta o progresso, multiplica as opções, abre espaços para todos que, criativos, propõem variações do mesmo produto, novidades, ideias originais, renovação de mercado. De outra forma, as personalidades conflituosas, arquitetando planos de segurança, apegam-se ao trabalho que realizam, às empresas onde laboram, crendo-se indispensáveis, responsáveis pelo primeiro lugar que conseguiram com sacrifício, e transferem-se psicologicamente para a sua entidade. Somente se sentem felizes e compensadas quando discutem o seu trabalho, a sua execução, a sua importância. O lar,
a família, o repouso, as férias se descolorem, porque não preenchem as falsas necessidades do ego exacerbado. Respiram o clima de preocupação do trabalho em toda parte e vivem em função dele. Sentem o triunfo após os anos de lutas exaustivas e informam que a sua saída seria uma tragédia, um caos para a organização, já que são pessoas chaves, molas mestras, sem as quais nada funciona, ou se tal se dá, é precariamente. Não percebem que o tempo escoa na ampulheta das horas, os métodos de ação se renovam, o cansaço os vence, a vitalidade diminui e no degrau imediatamente inferior já está o competidor, jovem, ambicioso, aguardando, disputando, aprendendo a sua técnica e mais bem equipado do que ele, em condições de substituí-lo com vantagens. A sua cegueira não lhes permite enxergar. Quando o observam, deprimem-se, revoltam-se contra os limites orgânicos inexoráveis, utilizando-se de artifícios para prosseguirem. Dão-se conta que passaram a ser constrangimento no trabalho, que pensavam pertencer-lhes, lamentando-se, queixando que deram a vida e agora colhem ingratidão. Certamente, os homens indispensáveis doaram a vida como fuga de si mesmo e ofereceram-na a um ser sem alma, sem coração, que apenas objetiva lucros, portanto insensível, impessoal. Ali, os filhos substituem os pais, expulsam-nos jovialmente, sob a alegação de que estes merecem o justo repouso, as viagens de férias que nunca tiveram, aposentam-nos. Livram a empresa deles de sua dominação, não mais condizente com os tempos modernos. Eles foram bons e úteis no começo, não mais agora, quando começam a emperrar a máquina do progresso, a impedirem por inadaptação óbvia o curso do crescimento e desenvolvimento da entidade. Assim, chega o momento da realidade para o homem que ocupa o primeiro lugar, o indispensável. É convidado a solicitar a aposentadoria quando não é jubilado, sem maior consideração. Surpreso, disse em condições de prosseguir. Afirma que ainda é jovem, quer trabalhar, dispõe de saúde. O silêncio constrangedor adverte-o que não há mais outra alternativa. Ele foi usado como peça de engrenagem empresarial que, desgastada, deve ser substituída de imediato a benefício geral. Oportunamente, a benefício da organização, ele tomara a mesma atitude em relação a outros funcionários que foram afastados. A amargura domina-o, o ressentimento enfurece-o e a frustração longamente adiada assoma e o conduz à depressão. As interrogações sucedem-se. E agora? Que fazer da vida, do tempo? Como não cultivou outros valores, outros interesses, arroja-se ao fosso da autodestruição egoisticamente, esquecido dos familiares e amigos, afinal, aos quais nunca deu maior importância nem valorização. Afasta-se mais do convívio social e não raro suicida-se, direta ou indiretamente. A empresa não lhe sente a falta, prossegue em funcionamento.
Somente quem realizou uma boa estrutura de personalidade enfrenta com razoável tranquilidade o choque de tal natureza para o qual se preparou, antevendo o futuro e programando-se para enfrentá-lo, transferindo-se de uma ação para outra, de uma empresa para um ideal, de uma máquina para um grupamento humano respirável, emotivo, pensante. Ninguém é indispensável em lugar nenhum. O primeiro de agora será dispensável amanhã, assim como o último de hoje, possivelmente, estará no comando no futuro. A morte, a cada momento, demonstra-o. A polivalência das aspirações é reflexo de normalidade, de equilíbrio comportamental, de harmonia da personalidade, convidando o homem a buscar sempre e mais. A desincumbência do dever reflete-lhe o valor moral e a nobreza da sua consciência. Segurar as rédeas da dominação em suas mãos fortes denota insegurança íntima, crise de conduta. O homem tem o dever de abraçar ideais de enobrecimento pessoal e grupal, participar, envolver-se emocionalmente, fazer-se presente na comunidade como complemento da sua conduta existencial. A criatura terrena está em viagem pela terra e todo trânsito, por mais demorado, sempre termina. Ninguém se engane e não engane a outros. Uma autoanálise cuidadosa, uma reflexão periódica a respeito dos valores reais e aparentes, a meditação sobre os objetivos da vida, concedem pautas e medidas para a harmonia, para o êxito real do ser. A finalidade da existência corporal é a conquista dos valores eternos, e o êxito consiste em lograr o equilíbrio entre o que se pensa ter e o que se é realmente, adquirindo a estabilidade emocional para permanecer o mesmo na alegria como na tristeza, na saúde conforme na enfermidade, no triunfo qual sucede no fracasso. Quem consiga a ponderação para discernir o caminho e o percorra com tranquilidade, terá começado a busca do êxito que logo mais culminará com a alegria.